Tai Sensei, uma coisa assim que cria muita curiosidade entre o pessoal que tem interesse não apenas na língua, mas na cultura japonesa, é a literatura. E a gente sabe que a literatura no Japão tem uma história bem longa, né? Longa. O quão atrás a gente consegue ir quando a gente fala de literatura japonesa? As primeiras obras consideradas literatura japonesa são do século VIII. Oitavo, 700 e alguma coisa, 720, então. 710 é que começaram a ser publicadas as primeiras obras. Inclusive, a primeira obra que hoje conhecemos, que restou até hoje, é o Kojiki, que conta um pouco da mitologia japonesa. Certo. Inclusive, consta que este livro foi assim, o imperador anterior que mandou coletar os mitos, as lendas e tal, porque ele queria consolidar o poder centralizado no imperador. Então, foi através dessas lendas e mitos que ele vai criar uma história para justificar a ascendência divina do imperador. Certo. Até hoje tem uma grande influência, né? Esse conto que está contado dentro do Kojiki, que mostra a história da fundação do Japão, dos deuses fundadores do Japão, não é? Mas tudo isso fazia parte, digamos, de uma agenda política da época? A meu ver é isso, quer dizer, havia um interesse, porque até então, embora a gente já se falasse da presença de um soberano, né, eu não chamo de imperador, chamo de soberano, mas enfim, isso é uma questão de... Na época era chamado o grande soberano, né? E não o imperador. Okimi. Certo. Então eu faço uma distinção, porque o título de imperador de Tenno só vai surgir, vai ser criado em 645, ou seja, em meados do século VII. Então, todos os, aspas, imperadores até então são os soberanos ou os grandes soberanos. Né? Entendi. Mas, enfim, tem o imperador Tenmo que ele vai lançar um edito, né, imperial ordenando que se coletasse as histórias para escrever sobre a história do Japão. Certo. Tá? E essa história é mitologicamente criada para justificar a ascendência do imperador japonês da deusa do sol, que é a deusa maior. Qual que é o nome dela? Amaterasu. Amaterasu, Mikami. Você que gosta de Naruto, talvez tenha ouvido esse nome em algum lugar. Amaterasu, inclusive, é irmã, né? Junto com Tsukuyomi, que quase não aparece, na verdade, não, né? Ele não é citado, quer dizer, acaba sendo um personagem menor. Meu coadjuvante lá dentro, né? Quase. Nem coadjuvante, é só citado, figurante, né? Figurante, aparece lá. Irmão da Amaterasu, né? Que é deus da lua, certo? E o terceiro que é o Susanoo. Susanoo. Que é o deus dos mares, alguns dizem que é da tempestade, mas enfim... E aí vem toda aquela história de brigas, disputas, etc. e tal. Mas o que é interessante no Kojiki é que ele é dividido. Lembra muito a mitologia grega. Certo. Começa com o reino dos céus, onde imperavam os deuses, são um deus atrás do outro. Aí vai ter um momento em que vai haver a ligação entre o céu e a terra. Não é? Seria o equivalente aos semideuses da mitologia grega. Perfeito. Até que finalmente eles vão se instalar para governar a Terra, que no caso é o Japão, e passa então ao mundo dos homens. É interessante ver essa progressão dos céus, semideuses e os humanos. Perfeito, é bem comprido, né? É bem extenso a história, desde Izanagi, Izanami, né? Que funda o Japão, aí tem esses deuses, Amaterasu briga com Susanoo, Susanoo foge. Aliás, você tem um vídeo... tem uma live. Opa, temos uma live sobre isso, inclusive, né? Que fizemos. Sobre a mitologia japonesa. Em que você trata com mais detalhes o Kojiki. Mas só para terminar essa parte, o Kojiki seria a primeira obra, inclusive ela é considerada uma obra não só histórica, porque conta essa genealogia, mas também com fundo literário. Perfeito. Inclusive com poemas que da época, que os deuses trocavam, etc. e tal. Então, bom, eu acho que é a obra maior do século VIII. Aí quando chega na época seguinte, porque esse é o período Nara, quando a capital foi instalada em Nara, e quando a capital passa a ser em Heian, que é a atual Kyoto, vai dar origem a uma nova era, que é o auge da aristocracia,
E aí a literatura vai se diversificar. Perfeito. Tá? Nesse período oitavo, no século VIII, além desses livros históricos, tem a antologia poética, que é a primeira antologia poética do Japão, também em que foram coletados os poemas que existiam por aí, além das que eram contemporâneas à época da coleta, né, da coletânea, mas que o que é interessante do Main-yosho é que ele vai pegar poemas compostos tanto por imperadores, toda a aristocracia, né, mas também de autores anônimos, gente do povo. Entendi. Tem mais de 4.000 poemas. Eu não saberia te dizer qual é o número. Eu sou péssima com quantidade e datas. Mas de todas as formas, essa literatura assim, no período Heian era uma coisa mais reservada à nobreza, à aristocracia, ou chegava a cair no gosto popular? Como que isso funcionava? A literatura Heian, ela foi cultivada pela nobiliarquia, pela aristocracia. Os autores eram da aristocracia e fala da vida da corte, dos gostos da corte. É muito centrado, né, nessa classe aristocrática. Perfeito. Excelência. Então, Genji Monogatari. Exatamente, né? eu ia falar disso. Nesse período, o Heian começa a diversificar. Então vão surgir narrativas, que não são mais históricas, mas narrativas ficcionais, inclusive. Aparecem os diários de mulheres, inclusive. Aliás, a época em que estoura a literatura feminina no Japão. E poemas também, quer dizer, a tradição da poesia japonesa é muito forte no Japão. Sim. A poesia é uma expressão literária que é muito presente desde a sua origem, desde o Main-yosho até os dias de hoje. Você pode dar alguns títulos de obras que foram produzidas nesse período Heian? A gente falou, né, dos contos de Genji, que é sempre trazido, Genji Monogatari, que são os contos de a saga do Genji. E tem um que é muito famoso, inclusive tem duas traduções em português do Makura no Soshi, livro de cabeceira, que é, como é que eu diria, uma espécie de ensaios. Se o Genji Monogatari é uma narrativa, mas é um romance, e é um romance tijolão, tijolão, com mais de 400 personagens com nome. 400? Mais de 400 personagens com nome. E são 50 e não sei quantos capítulos. É uma obra gigantesca. Mas foi a obra maior, digamos assim, da leitura deste período Heian, que vai do século IX até o XII. Certo. Lá para o século IX, X, tem também o Conto do Cortador de Bambu, né? O Taketori Monogatari, certo? Tem o Taketori Monogatari. Taketori Monogatari, na verdade, ele é um conto, né, que se baseia numa lenda que vem da China, para falar a verdade, e que foi adaptado. Tem muita influência da China, de forma geral, né? Tem. Aliás, a cultura do período Nara, que é do século VIII, é muito chinesa. A influência da China é muito forte nesse período. Só no século IX é que o Japão vai se separar um pouco da China, porque a China vai enfrentar uma série de problemas políticos em loco, né? E o Japão, por seu lado, ele já estava adquirindo uma certa maioridade cultural, digamos assim. Entendi, uma emancipação cultural, talvez? Exato, ele já tinha assimilado a letra, quer dizer, a escrita chinesa, o pensamento chinês, que é o confucionismo e o budismo. Então, aliás, posso abrir um parênteses? Claro. Eu vou embora. Quando o Japão vai ter o contato com a China, o Japão ainda era um povo primitivo. Ele vivia o Neolítico, da pedra polida. Mas a China já tinha uma civilização milenar, de mais de 15 séculos, provavelmente uns 17 séculos. Então era uma diferença muito grande. E o Japão, ele vai receber essa influência, quer dizer, da pedra polida, ele vai saltar. Aliás, eu sempre digo que o Japão tem uma história de pulos, de saltos civilizatórios, né? Ele da idade da pedra, ele vai passar direto para a agricultura, ou seja, para o sedentarismo, né? Então ele vai, ao mesmo tempo, absorver a idade da pedra e a idade do ferro e a idade do bronze. Certo.
Então a influência da China sobre o Japão antigo foi muito grande, principalmente até o século VIII. Entendi. O Japão é muito bom, né, de incorporar a cultura de outros países e adaptar à sua própria maneira, talvez até nos dias de hoje, de certa forma. Eu acho engraçado porque, não sei, eu acho que de um modo geral, a ideia que se passa é que o Japão é um povo muito tradicional. Mal sabe que tem um monte de tradição que é inventada, né? E não em outra. É uma coisa que o japonês tem de preservar a tradição, mas ao mesmo tempo é um povo muito curioso e muito aberto a novidades. Certo. Foi o que aconteceu com a civilização chinesa nesse período, né, na antiguidade japonesa, mas vai acontecer uma segunda vez no século XV e XVI, quando os primeiros ocidentais pisam em terras japonesas, que por um acaso são os portugueses. Certo, Depois certo. dos portugueses vão chegar os ingleses, os holandeses, mas enfim, o primeiro contato com o Ocidente foi por volta desse século. E ele vai, de repente, abrir os olhos para uma outra matemática, para astronomia, para a arte da navegação, etc. e tal. Depois, por uma série de circunstâncias que não cabe a pena ficar discutindo aqui, o Japão vai se fechar, não vai permitir que estrangeiros entrem, nem que os japoneses saiam durante 2 séculos e meio. Período de isolamento, né? Exato, a época do isolacionismo. E aí, em meados do século XIX, de repente ele vai abrir as portas para o Ocidente, e é um Ocidente que já passou pela era das grandes navegações, época do contato com o Japão, mas também pela Revolução Industrial, que o Japão não viveu. Certo. Porque ele viveu isolado. Não viveu a Revolução Industrial e, de repente, ele vai abrir as portas, os portos, né, para o estrangeiro e vai receber essa carga. Então, ele assimila muito rapidamente todo esse saber que o Ocidente desenvolveu longe da evolução que a sociedade japonesa assistiu. Sim. Pois bem, como vocês viram, a Thais Sensei, né, contou pra gente sobre essa disposição do japonês estar absorvendo as novidades do exterior, ou seja, no passado, né, no período Nara, em que incorporou a cultura chinesa, depois da abertura dos portos, né, pós-era Edo, início da era Meiji, em que começou a incorporar as culturas ocidentais também. E o curioso é que tudo isso é refletido dentro da literatura japonesa também, de certa forma, né? Eu acho que a literatura anda muito junto, né, com a evolução da sociedade. Aliás, tudo vai junto, né? Evolui politicamente, economicamente, culturalmente e junto com a cultura, a literatura. Então, a literatura acompanha, em maior ou menor grau, esta evolução, né? Mas, por exemplo, já que você falou de literatura do período Meiji, o que vai acontecer? Até o período Edo, que é anterior ao Meiji, até o século XVIII, XIX, meados do século XIX, havia uma distinção muito clara entre linguagem literária e linguagem coloquial. Então, não se escrevia literatura na língua que era falada. Entendi. Né? Era bem distinta. E qual foi a influência que o Ocidente trouxe? É transformar uma literatura no linguajar do cotidiano. Então vai ter uma fase muito interessante do ponto de vista cultural em que você percebe esse esforço e uma certa, sabe, a coisa não está encaixando bem, que é o comecinho da era moderna, em que vai haver uma adaptação da linguagem literária japonesa. Né? Então acho que esse bloco não vai caber nesse vídeo. Então, para você que ficou super curioso em como que funcionou a literatura japonesa após a Era Meiji, após a ocidentalização, iremos ter a parte 2 deste bate-papo sobre literatura japonesa. Espero que tenha gostado desse vídeo, desse bate-papo, e a gente se vê no próximo vídeo.